Como combinado na última aula, eu vou deixar aqui o código da minha resolução por método de Gauss, que seria esse, e por método de Jacobi, que seria o código. Bom, mas indo para forma prática, eu vou ter então que na questão 1 eu vou ter uma matriz e a resolução dela por método de Jacobi é a seguinte. Utilizando o código, eu dei clear CLC para limpar o console. Então eu vou executar. Aqui está a matriz A, aqui está a matriz B, que no caso a matriz A seria incógnitas, a matriz B seria o resultado. A tolerância é aquela que a gente faz para averiguar qual mais perto, mais exato é o número. No caso, então a tolerância aqui eu coloquei de exponencial elevado a menos 6. O chute inicial que eu estou dando é de 0. E o número de interações é 100. Aqui está a matriz A, a matriz B como variável, né? O vetor de direção que eu quero, o chute inicial. A tolerância e o número de interação. Dando executar, eu vou ter aqui o resultado. Colocando x1. Tá aqui o resultado então dela, né? Por método de Jacobi. Por método de Gauss, na primeira questão ainda, eu tenho que ela basicamente é a mesma coisa. O que acontece entre o Jacobi e o de Gauss? O de Gauss, o código dele foi feito para ficar atualizando o x conforme ele fosse dando o resultado, ou seja, ele vai substituindo um x antigo por um x novo, diferente do de Jacobi, que ele permanece todos os x e só substitui na próxima interação. Esse aqui já é mais complexo. Então aqui eu também tenho a variável A, a variável B, a variável x, a tolerância e a quantidade de interações. Clear CLC no início do código. Então eu tenho que x1, mesmo resultado de Jacobi. Ok. Da questão 2, ele também dá uma matriz. Questão 2. Ele também dá uma matriz, porém, essa matriz ela é apresentada para a gente por uma ordem de 11 por 3, que no caso, substituindo os valores dele por cosseno, que seria o resultado, fazendo essa substituição a gente tem que a primeira linha, eu tenho x1 menos x2, que é fixo, igual a 0. A partir da segunda linha em diante, esse código vai alterando, porque para cada valor de j, no caso j ele varia de 2 a 10, então para cada valor de j eu tenho um correspondente de resultado. Então essa seria a matriz com os valores de 2 até 10 para j. Essa seria então os resultados dos cossenos obtidos. Então essa seria a matriz A, a matriz B, a tolerância é exponencial a menos 5, o chute inicial é de 0 e o número de interações é de 100. Tendo então, por método de Jacobi, a gente tem que o resultado é esse é o resultado então de cada x, no caso x1, x2, x3, x4, x5 e por aí vai. No método de Gauss, a gente tem que clear CLC, a mesma matriz, as mesmas matrizes, os mesmos x inicial, porém o código muda, o x então ele vai sempre ficar atualizando. Então no Enter, então o resultado que eu tenho é o mesmo resultado de Jacobi, porém de forma mais acelerada, por assim dizer, já que ele substitui o x. Da questão número 3, nós temos que a questão 3A. A matriz, nesse caso, na questão 3, ela altera. Por quê?
eu tenho valores de resistências diferentes para tanto a questão A quanto a questão B. Então a matriz ela vai se alterar, a matriz A. A matriz B ela vai permanecer a mesma. A tolerância que eu estou utilizando é de 10 menos 5, perdão, de 10 a menos 10 a menos 5, 10 a menos 6. O número de interações é 200 e o chute inicial é de 0, dos vetores zeros. Então vou usar por Gauss aqui. Mesma coisa das anteriores, o código principal ele não muda. Então rodando aqui eu tenho que... Tá aqui a quantidade de volts supostamente medidos, né, para cada sistema. Por método de Jacob, eu tenho que aqui a mesma, agora a outra matriz, né? Método de Jacob não, perdão, agora a letra B é de uma outra matriz, sendo ela com resistências diferentes. No caso aqui a matriz ela é nova porque as resistências que a gente utilizou, algumas delas permaneceram, mas outras foram alteradas. Então a gente tem uma outra matriz, mas os resultados da matriz B, que seria a matriz, o resultado delas, né, o que fica da extremidade direita é o mesmo. A tolerância a gente vai usar o mesmo número de interações também, e o vetor de chute inicial também. Então rodando ela a gente tem que dando uma pequena alteração do resultado da anterior. A questão 4, ela pede para a gente plotar um gráfico que satisfaz uma função limite. No caso aqui eu tenho a variação de quanto que eu quero digamos assim, o pente da malha, né? Quanto mais fino, melhor a apuração. E eu tenho aqui a função e eu tenho o código para você fazer essa plotagem aqui, e aqui o plot, que é o comando para você então pro computador entender que você está pedindo um gráfico, e aqui as variáveis dele. Dando enter, aparece o gráfico aqui, e se a gente prestar bem atenção, dando um zoom in, a gente percebe que o limite ele converge para o zero, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, porém ele não se aproxima. Tá aqui.